Olá, a paz do Senhor Jesus, todos são bem-vindos, no nome precioso do nosso amado Salvador. Hoje nós vamos ter uma reflexão, uma meditação e o nosso tema de hoje à tarde é oração, Vamos então estar abertos para receber de Deus o ensino, uma motivação, algo que a gente não esteja a colocar em prática, na nossa vida de oração. Enfim, algo que o Espírito Santo vai nos revelar nesta tarde, vai ministrar os nossos corações. Amém? Então, eu gostaria que abrissem a palavra de Deus no versículo 17. Três coisas importantes, o 17, o 18, o 16, 17 e 18, ok? Vamos a isso. O 16 diz assim: alegrem-se sempre, Alegrem-se sempre. Não é fácil. Quando tudo vai bem, nós até podemos nos alegrar. E quando a coisa dá para o torto, Quando temos aquele problema difícil para resolver, mas a palavra de Deus nos ensina, nos ordena e diz: alegrem-se sempre, Tem uma outra versão que diz que regozijai-vos sempre. O versículo 17 diz, nos comanda: orem continuamente. Uma outra versão diz: orai sem cessar. Ou seja, tenha uma vida dinâmica de oração, Não relaxe. Não é aquela situação, hoje eu oro, mas amanhã, hoje eu esqueci de orar. Não, é orar constantemente, continuamente. E o versículo 18 diz: deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Então, o que nós temos aqui? Um mandamento, de Deus para nós orarmos, e esse mandamento relacionado à oração, ele está no meio de duas outras coisas muito importantes. Estarmos alegres, E agora, abrindo aqui um parênteses, a alegria é fruto do Espírito. Sabiam? Fruto do Espírito. Está lá em Gálatas 5, 22, Amor, alegria, paz, benignidade, longanimidade, domínio próprio. Então, a alegria é fruto do Espírito, não é algo circunstancial. Então, é importante nós também nos atentarmos para isso. Portanto, a oração está entre a alegria, estarmos alegres na presença de Deus e sermos gratos a Ele. No meio, entre estar alegre e ser grato, ter uma atitude de gratidão, vem então o mandamento de nós orarmos sempre. Então vamos imaginar que isso aqui é uma receita, Talvez de um bolo gostoso, de um bolo de chocolate, de um bolo de cenoura. Esses dias eu tenho estado assim com muita vontade de comer um bolo de fubá. Ontem estava falando com uma pessoa amiga, uma brasileira, e ela disse: vamos marcar aqui um cafezinho e vamos comer um bolo de fubá. Ingredientes, receitas. Gente, na nossa vida espiritual, Deus também nos dá vários ingredientes. E nós devemos tomar esses ingredientes como se fossem ingredientes para fazer uma receita de uma comida salgada, ou de um bolo, ou de um doce. Então, nós temos aqui esses ingredientes, O estar alegre, o dar graças e, nesse contexto, orarmos constantemente. Graças a Deus por isso, Deus nos manda orar. Orar é muitíssimo importante. Abra lá também em Mateus 7,7. Mateus 7,7. É um versículo também bastante conhecido, Mateus 7,7, que nos ensina algo também muito importante. Vou abrir aqui rapidinho. E parece que as coisas hoje estão, os textos são em 3 elementos, É outra receita aqui, relacionada agora diretamente mesmo às 3 coisas falando sobre oração. Diz: peçam e lhes será dado. Uma outra versão diz: pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e a porta
abrirá. Então, 3 coisas. Jesus usou 3 verbos diferentes para nos ensinar, portanto, para nos ensinar acerca da persistência na oração. Quero já perguntar para você, você é uma pessoa persistente na sua oração? Quando você tem um propósito, um objetivo ou algo que você percebe que precisa ser mudado, né? Uma situação na sua vida, você é uma pessoa perseverante em oração? Jesus aqui está dizendo, né? Pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e a porta se abrirá. Então vamos analisar um pouquinho esse versículo. O pedir é algo, digamos assim, é algo verbal, ou seja, é aquela atitude de abrir a boca para verbalizar o nosso pedido, a nossa necessidade, né? Então você vai pedir, então você vai usar a sua boca numa petição na presença de Deus, colocando as tuas necessidades, né? Aquilo que você precisa na presença de Deus. Mas o segundo verbo é buscar. É um outro verbo que Jesus usou. Então, o buscar já envolve uma outra área do nosso ser. Envolve a nossa mente, envolve nós, naquele sentido de nós colocarmos prioridade naquilo que nós estamos pedindo. É nós focarmos em algo. É algo que vem de dentro do coração. Então, é um pouquinho diferente de abrir a boca e pedir, né? Buscar, digamos assim, é um segundo nível, é um nível um pouquinho mais avançado. E o terceiro verbo que Jesus usa é o verbo bater. E o bater já envolve algo físico, né? Já é uma atividade física, tocar, bater na porta. Então significa que você precisa se deslocar, você precisa se movimentar e chegar lá na porta e bater na porta. É um movimento físico e isso, portanto, nos ensina, tem aqui lições para nós. Então não é só abrir a boca para pedir, mas eu também devo estar buscando, ou seja, eu devo estar colocando a minha mente, as minhas emoções, todo o meu ser, e eu preciso focar, eu preciso dar prioridade a determinados aspectos da minha oração. E as 2 coisas são importantes, mas a terceira, que é o bater, né? Significa ação. Vamos aqui, então, abrir um parênteses para dizer, quando você ora, comece a pensar nisso agora, a partir desse momento, né? Que o bater significa ação. Pense naquilo que você tem orado, que você tem pedido a Deus e faça uma pergunta, né? Introspectiva. Pergunte a você mesmo, o que eu preciso fazer de concreto nesta situação pela qual eu estou orando? Qual deve ser a minha atitude? O que Deus requer de mim? No sentido prático, né? Diante disso que eu estou orando. Porque às vezes nós podemos ter uma atitude mais ou menos assim. Vou orar sobre isso. E a pessoa ora, mas a mente, ela não está buscando, porque a mente não está focando naquilo que ela está pedindo. Então, a nossa mente precisa estar aberta e precisa estar focada, né? Para que o Espírito Santo de Deus venha nos revelar o que é que nós precisamos fazer de concreto relacionado àquilo que nós estamos pedindo. É importante pensarmos isso. Porque uma outra lição é que Deus não faz por nós aquilo que nós devemos fazer. Deus vai colocar a mão e vai desobstruir, e vai abrir porta e fechar porta, e vai aplainar os caminhos, e vai remover obstáculos.
num aspecto de que quando é algo que só Ele pode fazer, então nós temos que ter convicção e certeza que aquilo que é para Deus fazer, Ele vai fazer. Mas aquilo que é para eu e você fazermos, esteja tranquilo, tranquila. Deus não irá fazer. Ok? Não fique chocado, mas é isso mesmo. Deus faz a parte dele e Ele requer que nós façamos a nossa. E aqui na sequência desse versículo, nós encontramos o que? A recompensa desse pedir, desse buscar e desse bater. Porque ele diz assim, pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e aquele que bate, a porta será aberta. Segundo a vontade de Deus. É importante nós também lembrarmos disso, né? Que Deus, ele tem uma vontade que é boa, perfeita e é agradável para as nossas vidas, né? E no seu infinito amor por nós, ele não vai nos dar algo que vai nos afastar dele. Ele não vai nos conceder algo que daqui a um tempo aquilo vai ser prejudicial para a nossa vida, para os nossos relacionamentos, para o nosso próprio bem-estar. Então, como já é de praxe, nós dizemos e temos ouvido isso muitas das vezes, e é uma realidade, Deus sempre responde às orações de 3 maneiras: sim, não e espere, né? E essa é uma realidade. Há aquela oração que nós vamos fazer e Deus nós vamos pedir, buscar e bater e Deus vai atender prontamente. E há também aquela oração que Deus vai dizer não. Por quê? Porque aquilo não é para a nossa felicidade, não é para o nosso bem. Então, Ele que sabe, não só o hoje, mas conhece muito bem o amanhã, Ele, muitas das vezes, Ele vai nos dizer não, né? E o não de Deus hoje, entenda que pode também, sem dúvida, representar, devemos estar abertos para entender isso. Deus pode dizer um não hoje, porque Ele tem algo melhor para nós no dia de amanhã, num futuro bem próximo. Então Deus vai dizer não, por quê? Porque Ele tem algo melhor, algo que vai preencher de uma forma realmente completa a nossa vida e muito mais num sentido satisfatório, ok? Graças a Deus por isso. Então temos aqui esses dois versículos sobre a oração. Agora, algo que eu gostaria também de partilhar é que, veja bem, Jesus orou, né? A Bíblia fala que Jesus orou. Nós lemos nos evangelhos que Jesus levantava de madrugada e ele saía e ia para um monte orar, ou em casa, enfim, ele orava. E aí, gente, temos que pensar nisso. Jesus era e é, né? O Filho de Deus. O Filho de Deus. Deus Filho que se fez homem para ser o nosso Salvador. E Ele teve uma vida de oração. Ele orava. Os evangelhos dizem que antes de Jesus escolher os 12 discípulos, Ele passou uma noite toda em oração. Passou uma noite toda em oração. Então todo o ministério dele era pautado pela oração. Quando ele foi multiplicar o pão, né, e o peixe, ele tomou aqueles elementos, olhou para o céu, deu graças, orou a Deus, né, antes de partir aquele pão e aqueles pães e aqueles peixes. Então todo o ministério dele foi pautado, né, foi fundamentado na oração. E o que dizer de nós? Nós que somos tão fracos, tão limitados, tão imperfeitos, nós precisamos orar. E eu digo que nesses tempos do fim, nós precisamos realmente nos despertarmos para a necessidade de termos uma vida de oração, pagarmos um preço, né, diante de Deus em oração. Por quê? Para ouvirmos a voz dele, para não sermos levados por doutrinas falsas, para não sermos enganados, para não darmos lugar à carne, né? Jesus disse, olha, o espírito está pronto, mas a carne é fraca.
orai, porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então nós precisamos orar. Nós temos também uma tarefa para fazer. Não estamos aqui apenas para trabalhar, né? É importante, temos que ganhar nossa vida, mas não estamos aqui só para comer, beber, dormir, trabalhar, passear. Nós temos uma missão. Cada filho de Deus tem uma tarefa a realizar e nós precisamos orar. Quero partilhar aqui agora uma coisa muitíssimo importante acerca da oração e a neurociência, né? Neurociência da oração e o seu impacto na saúde emocional, né? Abrindo aqui um parênteses nessa nossa reflexão sobre oração. Eu encontrei esse artigo, né, num website americano, de um jornal chamado Transcontinental Times, e diz assim o artigo, né, eu traduzi para o português, diz que a oração é a única forma de treino mental que pode significantemente afetar a saúde mental, a saúde emocional. A neurociência da oração, ou seja, é um estudo que esses cientistas fizeram em torno da oração para ver o impacto da oração na saúde emocional e mental. A neurociência da oração sugere que a oração pode ativar diferentes áreas do cérebro e conexões, aumentando a função cognitiva, a estabilidade emocional e todo o bem-estar da pessoa. Pesquisas têm mostrado que a oração pode reduzir os sintomas de ansiedade, depressão e também melhorar o humor e a resiliência. Devido ao potencial benéfico da oração na saúde mental e emocional, a oração é uma ferramenta valiosa para os indivíduos que buscam melhorar o seu bem-estar e manejar o estresse e as adversidades. Que coisa maravilhosa! Então é a ciência secular comprovando os benefícios da oração. Então, gente, isso tem que nos motivar mais e mais, né? Nesses dias de tanta correria, de tanto estresse, né? Nós vemos que os níveis de ansiedade, de depressão, principalmente depois do Covid, né? Aumentou grandemente ao redor do mundo, apanhando diferentes faixas etárias, né? Apanhando todas as camadas sociais, pessoas de poder aquisitivo baixo, pessoas ricas, né? De diferentes níveis, ansiedade, depressão e outras enfermidades, né? No fórum mental e emocional. Então, a oração é, de fato, uma grande ferramenta que Deus nos tem dado. Glória a Deus por isso. Então, nós temos que orar. Algumas coisas que nós podemos alcançar por meio da oração, né? Várias coisas. Arrependimento. Quando nós temos uma vida de oração, separamos tempo para orar, mais facilmente nós estaremos abertos ao mover e ao toque do Espírito Santo para nos despertarmos para alguma situação, algum evento, alguma circunstância em que nós falhamos, em que nós magoamos alguém. Então, isso que a oração vai nos levar ao arrependimento. A oração também faz os nossos olhos ficarem molhados, né? Há até um livro muito interessante sobre a oração. Esse livro fala da experiência de John Wesley, né? O avivalista aqui da Inglaterra no século passado, e diz que John Wesley ele passava muito tempo em oração, horas e horas diante de Deus orando. E ele dizia que naquela época, e eu vejo que hoje mais do que nunca, ele dizia, Deus precisa de olhos molhados, né?
Ele dizia que os evangelistas, os pastores, os cristãos em geral precisam ter os olhos molhados. O que significa isso? É estar na presença de Deus e muitas das vezes nós chorarmos diante de Deus, pedindo algo, clamando a intervenção de Deus na vida de um ente querido, né? Clamando pela salvação daquelas pessoas que nós amamos. Olhos molhados. Através da oração nós aprendemos a adorar a Deus. Como adorar a Deus? Não da nossa maneira, mas da maneira que Ele requer. Falamos sobre isso alguns domingos atrás. É por meio da oração que nós vamos estar buscando e tendo realmente a convicção de que nós precisamos de um avivamento. As pessoas estão se afastando de Deus, né? Se afastando, parece que Deus já não tem aquele lugar que tinha há um tempo atrás. Há muitas pessoas que estão se afastando de Deus. Então nós precisamos clamar e pedir a Deus: Senhor, aviva o meu coração individualmente. Senhor, aviva a tua obra, como Abacuque orou, né? Aviva a tua igreja, aviva este país, aviva a nossa nação. Na oração nós também buscamos a Deus pedindo sabedoria, né? Sabedoria. Tiago diz: quem tem falta de sabedoria, peça a Deus. Peça sabedoria a Deus. E olha, é uma oração que nós precisamos fazer constantemente. Através da oração nós também vamos pedir a Deus direção para as nossas vidas. Quando temos uma decisão importante para tomar, vamos fazer o quê? Ligar para a melhor amiga, para o melhor amigo? Até pode, para o pai, para a mãe, por que não? Para aquele familiar que nos entende? Glória a Deus, podemos fazê-lo. Mas acima de tudo, vamos trazer isso na presença do nosso Pai Celestial. Ele deve ser o primeiro a saber sobre as nossas decisões, aquilo que nós desejamos fazer, né? É a Ele que nós precisamos pedir a direção, né? E através da oração, portanto, nós vamos conhecer a vontade de Deus para a nossa vida. E também através da oração, foi a listinha que eu fiz, nós vamos aprender a perdoar. Nós vamos ser motivados, né? E desafiados a desenvolvermos, a não retermos, né, o perdão dentro de nós, mas liberarmos o perdão para aquelas pessoas que de alguma maneira nos têm aborrecido, nos têm magoado, nos têm ofendido e uma série de coisas. Agora quero avançar para uma outra coisa que eu anotei aqui, muito importante, né? Se nós não orarmos, nós não estaremos seguindo o exemplo de Jesus, porque Jesus orou. Se nós não orarmos, nós não poderemos, não teremos força para resistir às pressões da vida, né? Aquilo que está ao nosso redor. Perversão, confusão, falsos ensinos, imoralidade, enganos, há uma série de coisas ao nosso redor. E se nós não orarmos, facilmente nós cairemos nessas ciladas do inimigo, porque lá em Mateus 24, Jesus disse que nos últimos tempos viriam falsos profetas, né? Falsos ensinos, e se possível for, e viriam e fariam até grandes sinais. Mateus 24, né? Jesus diz: olha, eles vão fazer sinais maravilhosos, mas vai ser para enganar, se possível, até os escolhidos. Então, nós precisamos orar. Uma frase aqui que eu me encontrei, não vou mencionar o autor porque não anotei, infelizmente, mas não é minha essa frase, mas muito bonita, muito importante, muito profunda. Diz que a única ponte entre as nossas fraquezas e o poder de Deus é a oração. Eu vou repetir. A única ponte entre as nossas fraquezas e o poder de Deus é a oração. A nossa vida de oração nos manterá na presença de Deus.
por nós mesmos, nós não conseguimos. Isso vai ser através da oração. Amém? Eu quero agora avançar para uma outra coisa relacionada. Está lá Ô Jesus, eu estou aqui com alguma coisa em inglês e agora eu estou esquecendo o português. A oração do Pai Nosso. A oração do Pai Nosso é um modelo que Jesus nos deu. Eu não quero mencionar todos os aspectos da oração do Pai Nosso, mas eu quero focar em 2 aspectos. Quando Jesus fala na oração do Pai Nosso sobre a necessidade de nós orarmos para que o reino de Deus venha e para que a vontade de Deus seja feita aqui na terra, assim como ela é feita no céu. É um aspecto da oração do Pai Nosso. Então, é importante nós pensarmos nisso. Por quê? Porque o homem frequentemente escolhe usar o seu livre-arbítrio, né, para escolher coisas erradas, infelizmente. As pessoas fazem escolhas erradas, más escolhas. E uma maneira de pensar errada, uma maneira de pensar com egoísmo, nós vemos isso claramente. E tudo isso depois, numa sequência, quase que como num efeito dominó, vai trazer o quê? Consequências que vão ser problemáticas. Vai colocar a pessoa em situação difícil. Por quê? Porque ela usou o seu livre-arbítrio, a sua vontade, né, digamos assim, o seu livre-arbítrio para escolher coisas de uma maneira errada. E não é isso que Deus quer, né? Então, quando nós olhamos no Pai Nosso, quando Ele fala, venha o teu reino e a tua vontade seja feita. Então, quando nós oramos e pedimos que o reino de Deus venha, que o reino de Deus se manifeste, quais as características do reino de Deus? É um reino de amor, é um reino de paz, é um reino de justiça. Então isso deve ser um componente da nossa oração diária. Senhor, que o teu reino, né, na minha casa, Senhor, estabeleça o teu reino dentro da minha casa, né? Lá no seu local de trabalho, ore e peça, Senhor, que o teu reino se manifeste aqui, com todas as características desse reino, e que a tua vontade seja feita. Então, temos que orar dessa maneira, para que Deus então possa estar nos guiando, nos libertando, nos abençoando. A nossa tarefa é trazer, né, toda a natureza do reino de Deus, e a conformidade, estarmos em sintonia com a vontade de Deus. Isso significa o orar sem cessar, né? Quando nós entendemos a vontade de Deus, isto traz paz ao nosso coração. A vontade de Deus, quando ela está sendo feita na nossa vida, isto traz paz ao nosso coração, né? Já pensou naquela situação quando você diz assim, olha, eu vou fazer isso, mas eu não estou sentindo paz? Então não faça, não vá, não diga, não compre, não se associe. Se você não estiver sentindo paz, não vá, não avance, né? Porque a vontade de Deus, ela traz paz ao nosso coração. Quando sentimos paz, a palavra também diz, seja a paz de Cristo o árbitro nos vossos corações e sede agradecidos. Quero mencionar uma frase de Santo Agostinho. Ele disse uma coisa muito interessante sobre a vontade de Deus, sobre encontrar esse lugar de descanso, né? Ele diz, Senhor, Tu nos fizeste para Ti mesmo. Tu nos fizeste, Senhor, para Ti mesmo, e os nossos corações só descansarão quando encontrarem descanso em Ti. Que coisa linda e maravilhosa, né? É ele reconhecendo, né, que Deus o criou, que Deus nos criou,
Então há uma sede dentro de nós, né? Há um vazio no nosso coração, e esse vazio é do tamanho de Deus. Não existe nada capaz de preencher, e não existe nada que possa nos dar esse senso de descanso, a não ser quando nós descansamos em Deus, por termos encontrado Deus, né? Pense nisso, que coisa maravilhosa. O segundo aspecto da oração do Pai Nosso que eu queria agora ressaltar é o aspecto do perdão, né? Está lá escrito na oração do Pai Nosso aqui, Senhor, perdoa-nos da mesma maneira como nós temos perdoado a quem nos tem ofendido, né? Então, quando orarmos o Pai Nosso, temos que prestar atenção nisso, porque nós estamos dizendo para Deus, Senhor, me perdoe na mesma medida em que eu tenho perdoado a quem me tem ofendido. O que significa? Depois, em outros textos da Bíblia, né, Jesus mesmo falando, e também o apóstolo Paulo, em uma das cartas, também fala sobre isso. Há outras partes da Bíblia nos ensinando a necessidade de nós liberarmos o perdão, né? Porque quando nós não liberamos o perdão, nós ficamos presos. É como se nós tivéssemos ali uma algema. Nós estamos carregando aquela pessoa, e por estarmos carregando aquela pessoa ou aquelas pessoas, aquelas situações, nós não conseguimos avançar, nós não conseguimos correr, andar no ritmo que Deus deseja, né? É exatamente isso. Então, quando nós tiramos do nosso coração, liberamos perdão e, portanto, essa cadeia, ela se quebra, essa algema abre e nós deixamos a pessoa livre, e nós também ficamos livres, porque quando não perdoamos, nós estamos presos àquela situação. E eu estava esses dias comentando isso, evangelizando uma pessoa e falando, e essa pessoa vem de um contexto de traumas, né? É uma pessoa que nós amamos muito, é um escocês, e essa pessoa sofreu muito na sua infância, muito, coisas assim terríveis e horríveis. E eu estava falando, dizendo, olha, há necessidade, perdoa quem te fez isso. Ele disse, eu não posso perdoar, eu não consigo perdoar, eu não posso perdoar. De fato, é uma situação muito difícil. Mas o que acontece? Não, ele mencionou, eu não posso perdoar porque eu não esqueço isso. Eu não consigo esquecer. E eu disse, quando você perdoar, quando você obedecer a Deus e liberar o perdão, esse Deus maravilhoso, que sabe e conhece todas as coisas, Ele vai te tocar e Ele se torna responsável por fazer você esquecer. Ok? Isso é um aspecto muito, muito importante. Nós não podemos pensar, eu ainda não senti vontade, não está ainda no meu coração de perdoar essa situação. O perdão não é algo que esteja relacionado a sentimento. É algo que está relacionado e ligado à obediência. É um ato voluntário nosso. É a nossa vontade em ação. Eu vou obedecer a Deus, mesmo que eu não esteja sentindo. Ou seja, posso ainda estar muito magoada, muito triste, muito revoltada com aquela situação. Mas por um ato da minha vontade, eu entro na presença de Deus e digo, no nome de Jesus, eu libero perdão para esta pessoa, nesta e naquela situação. E aí? A partir disso, já é obra do Espírito Santo. Tocar na minha mente, fazer a obra no meu coração, tirar toda a mágoa, todo o ressentimento. Amém? É obra do Espírito Santo, mas eu preciso fazer, eu e você precisamos fazer a nossa parte, a nossa parte. É isso. Então, a oração é muito importante. Só voltando àquela frase que eu falei anteriormente.
a oração é a única ponte que liga, né, que faz a conexão entre as nossas fraquezas e o poder de Deus. Você está se sentindo fraco nesta tarde? Há alguma fraqueza na sua vida? Alguma coisa que está te fazendo sentir impotente? Ou talvez assim um pouquinho com as mãos amarradas, sem ação? É uma fraqueza. Você está se sentindo incapaz. Então a oração vai acionar, né, o poder de Deus na sua vida. Porque Deus te ama, Ele tem um propósito na sua vida, Ele deseja te abençoar. E o Espírito Santo de Deus, Ele deseja, nesses dias, Ele está trabalhando em cada um de nós, na sua igreja, né? Na igreja do Senhor, aqui e ao redor do mundo, chamando os seus filhos, os cristãos, nós como filhos amados do Senhor, para uma vida de oração, em preparação, porque, vou repetir o que eu sempre tenho dito e vou continuar falando, a volta de Jesus está muito próxima. Temos que buscar o Senhor, temos que estar preparados para o seu retorno. Eu gostaria de orar agora, né? Então, vamos fechar os olhos, né? Inclinar nossas cabeças e vamos falar com o nosso Pai Celestial. Coloque a sua necessidade diante de Deus agora. Deixa que o Espírito Santo sonde a sua mente, o seu coração. Se há alguma coisa que você precisa perdoar, porque por vezes as nossas orações podem não estar sendo respondidas por falta de perdão. Então vamos agora, se o Espírito Santo estiver trazendo alguma situação na sua mente, por um ato da tua vontade, por um desejo de obedecer ao Senhor, libere perdão. Vamos orar. Ó Deus, nós louvamos o Teu nome. Te damos graças pela obra do Teu Espírito Santo nas nossas vidas. Senhor, ensina-nos a orar. Chama-nos, ó Pai, para a Tua presença mais e mais. Que possamos depender do Senhor, reconhecer que há fraquezas em nós, Senhor, e por nós mesmos nós não conseguimos nos mantermos de pé, mas somente, ó Deus, através da Tua graça, da Tua misericórdia, do Teu favor, ó Deus, nós podemos avançar. Sonda, Senhor, os nossos corações, as nossas mentes. Mais uma vez eu te peço. E, ó Deus, ajuda-nos a liberar perdão àquelas pessoas que têm nos magoado, nos ofendido, nos ignorado, nos rejeitado. Oh Deus, tantas coisas que vêm sobre as nossas vidas, mas Tu conheces cada uma delas. Oh Deus, que a paz do Senhor Jesus, que excede todo o nosso entendimento, possa guardar as nossas mentes e os nossos corações nele, em Cristo Jesus. Pois é no nome dele que nós oramos, com gratidão. Amém. Amém. Que Deus te abençoe poderosamente, tenha uma semana abençoada, ok? Muito, muito abençoada. Estaremos aqui no próximo domingo, no nome do Senhor Jesus.